Olá, uma boa noite a todos. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui para mais uma noite de estudos doutrinários da obra O Livro dos Espíritos, através do canal virtual da nossa ABEBM TV. E hoje a gente vai tratar do da introdução desta obra no seu item quarto, no seu item 4. E para iniciarmos, né, vamos fazer uma leitura do livro Ceifa de Luz, é, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 4, intitulada Seres Amados. Aquele a que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Está em João, capítulo 2, versículo 10. Os seres que amamos. Com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos, são eles seres humanos, matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam, avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim como estamos em luta a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que elejam para si próprios. Todos somos viajores do universo, com encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. Em face disso, e elevando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos à frente deles a coragem de compreender e a paciência de esperar. Bons espíritos que nos assistem, nosso guia espiritual, o mentor espiritual da casa ao qual este estudo está ligado. Deus, nosso Pai. Jesus, nosso guia e modelo. Aqui estamos a agradecer por essa oportunidade e pedir que nos abençoe para que possamos levar a cada lar que está nos assistindo as palavras de consolo, de amor, de sabedoria, para que possamos auxiliar no fazer deste mundo um mundo cada vez melhor. Fica conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, como havíamos dito no início, nós, dando continuidade aos estudos doutrinários da obra O Livro dos Espíritos, que é uma das obras da codificação de Allan Kardec, da doutrina espírita, vamos hoje tratar da introdução no seu item 4,
que fala a respeito dos fenômenos espíritas. Foi em 1854, através do Sr. Fortier, que Allan Kardec, já com seus 50 anos de idade, ouviu falar pela primeira vez dos fenômenos das tais mesas girantes. Fortier, que era seu companheiro de estudos do magnetismo, da ciência do magnetismo, estava um tanto entusiasmado com o que ele havia visto. E ele se dirigiu ao Dr. Hippolyte Léon Denisard Rivail, o verdadeiro nome de Allan Kardec, até então como ele era conhecido, antes dele adotar o pseudônimo Allan Kardec, que foi um nome que ele teve em existências pretéritas, que um espírito amigo veio através de uma comunicação mediúnica lhe informar. Mas, voltando ao assunto, o Sr. Fortier estava um tanto entusiasmado e indagou a Kardec, com seu entusiasmo, falou, né, para o amigo que ele tinha que ver esses fenômenos e a que ponto o magnetismo chegou, né, que não só conseguia fazer as mesas se levantarem, se debaterem, como conseguia fazer com que elas respondiam perguntas. E Allan Kardec, homem de ciência, sério, cético, até que prove para ele o contrário, respondeu ao Sr. Fortier: eu vou acreditar nisso o dia que me provarem que a mesa possui cérebro e nervos suficientes para fazê-las pensar e falarem. E passaram-se um ano, passou um ano, no ano de 1855, o senhor Carlot, que era amigo de Kardec há 26 anos, senhor pelo qual Kardec nutria grande respeito, né? Até pela seriedade, pela forma séria de se falar, de se colocar, pela postura séria, correta. O senhor Carlotti veio falar novamente do que o senhor Fortier, há um ano atrás, havia falado com Kardec. Só que dessa forma, nesse novo diálogo, né, o senhor Carlotti falou de uma forma mais séria e com menos entusiasmos, né? Menos entusiasmo de admirador, maravilhado com a situação. O senhor Carlos era um senhor compenetrado, sério, e veio falar para Kardec. O curioso é que ele falou a mesma coisa, só que ele falou, como dizemos aqui, sem aquela euforia que muitas das vezes traz a dúvida, né? Traz a descrença, né? E em maio deste mesmo ano de 1855, ano em que o Sr. Carlot veio falar com Kardec, Kardec foi convidado a ir a uma reunião na casa da sonâmbula, né? A senhora Roger, né? E Kardec foi justamente com o senhor Fortier e lá encontrou o senhor Pater e a senhora Plamson, né? E nesta reunião, na casa da sonâmbula, a senhora Roger, Kardec viu com seus próprios olhos, pela primeira vez, os fenômenos das ditas mesas girantes, né? E Kardec foi lá para simplesmente estudar através
da ciência. Lembrando que no século XIX, nos anos de 1854, 1855, que foram os anos em que Kardec ouviu falar pela primeira vez nos fenômenos da mesa, e foi lá também assistir e ver com os próprios olhos pela primeira vez os fenômenos das mesas girantes, é bom lembrar que eram anos, né, onde a ciência positivista se fazia presente. E o positivismo foi um movimento científico onde não se aceitavam nada como verdade sem ser testada e provada pela ciência da época. E Kardec foi então até a casa dessa sonâmbula observar o tal fenômeno que causava tanto alvoroço, que causava tanta euforia, que causava tanto disse-me-disse, falação a respeito, e ele foi observar, né? Até então, ele foi com a certeza de que tudo que ele ouviu poderia ser explicado cientificamente através da ciência do magnetismo. Só que, chegando lá e observando os fenômenos que lá ocorriam, Kardec percebeu que ali havia impulsos dados aos objetos que não eram somente impulsos produzidos pelas forças mecânica cega do magnetismo. Havia ali movimento, havia neste movimento, né, intervenção de alguma causa inteligente, né? Alguma causa inteligente estava presente naquele fenômeno, né? E Kardec observou dali que um novo campo de observações, né, se fazia necessário, se fazia ali presente. E essas observações foram aos poucos levantando o véu sobre muitos mistérios até então existentes, sempre existiram na história da humanidade, na história do mundo. No entanto, nunca foram explicados de uma forma científica, de uma forma tão clara, tão séria, tão objetiva quanto como foi explicado com a codificação da doutrina espírita através do Dr. Hippolyte Léon Denis Rivail, que adotou o sobrenome de Allan Kardec, que, como eu falei, foi um nome que ele recebeu em outra encarnação, quando ele ainda fazia parte dos druidas, né? E que ele assim era chamado, e ele resolveu adotar esse pseudônimo através do momento em que ele começou a codificar e fazer as obras da codificação da doutrina espírita, para não confundir as obras que até então era assinada pelo Dr. Hippolyte Léon Denis Rivail. Não seria legal ele assinar a obra da codificação, e aí alguns de repente dariam crédito por estar com o nome do brilhante Dr. Rivail, discípulo de Pestalozzi, do pedagogo Pestalozzi, ou vir a fazer com que os seus trabalhos científicos viessem cair em descréditos pelos céticos, tá? Que combateriam, que tentariam combater, digamos assim melhor, a doutrina dos espíritos, né? E voltando à questão dos fenômenos, Kardec começou a indagar como ali havia um efeito inteligente, haveria de ter uma causa inteligente também para explicar esses fenômenos inteligentes, pois, como ele falou lá atrás para o Sr. Fortier, quando o Sr. Fortier veio com tanto entusiasmo falar a respeito da questão do magnetismo, do que o magnetismo era capaz, do que ele viu através das mesas, e Kardec falou que acreditaria nisso o dia em que ele ficasse provado
de que as mesas eram constituídas de cérebros e de nervos para agirem de uma forma inteligente. E ora, até hoje a gente sabe e a gente entende que mesas e objetos inanimados, objetos materiais inanimados, não são constituídos de cérebros, muito menos de um sistema nervoso complexo, né? E dali Kardec começou a indagar que não eram as mesas, não eram os objetos que estavam produzindo aqueles fenômenos inteligentes, que não eram meramente fenômenos de natureza física cega, né? E existia alguma inteligência por trás desses fenômenos. Agora, as indagações que vieram após essas, quem estava produzindo esses fenômenos? O que era essa força? Qual era a sua natureza? Qual era a sua origem? Essas forças estavam acima da humanidade ou estavam ou fazia parte da humanidade ou eram provenientes de alguém que estava ali presente naquela reunião? Então essas perguntas fizeram Kardec indagar a respeito do que ele havia visto, né? E daí tais outras perguntas foram sendo formuladas e foram sendo perguntadas, né? E prontamente respondidas. A forma pela qual essas perguntas eram respondidas eram muito, digamos assim, primitiva e demorada, né? A mesa se levantava, se erguia do solo e batia com um dos pés no solo, respondendo sim ou não, ou respondendo perguntas mais, mais completas, né? Com diálogos, digamos assim, pois a cada batida do pé da mesa correspondia a uma letra do alfabeto. Exemplo, uma batida letra A, duas batidas B, três batidas C e assim sucessivamente. Só que era muito demorado, né? E dali foi descartado que aquele fenômeno é um fenômeno que se podia explicar através da ciência do magnetismo. Haveria alguma coisa a mais além disso. Aí esse ser misterioso que fez Kardec refletir sobre tudo isso, ele próprio respondeu nessas indagações, ele próprio respondeu que era um espírito. Era um espírito que estaria ali falando, conversando, respondendo através desses fenômenos, né? E cabe aqui dizer também, falar, é importante, né? Que quando se fala em ciência, em fazer ciência, em observações científicas, né? Se levantam-se hipóteses possíveis para se observar tais fenômenos e dali se tirar conclusões, se descartam-se essas hipóteses ou se mantém-se essas hipóteses, né? No caso do espírito, né, não foi feito dessa maneira, cabe aqui informar, pois foi o próprio objeto de estudo, o próprio fenômeno, no caso o espírito, que falou essa palavra, espírito, se identificou como espírito e se foi falado esse termo espírito diversas vezes através dessas comunicações. Então não foi Kardec, não foi nenhum homem presente que denominou esse fenômeno inteligente, esse ser que ali estava se comunicando como espírito. Foi o próprio objeto a ser estudado, o próprio espírito, que se autodenominou-se, né, como espírito, né? E dali foram se fazendo outras perguntas. Só que, como a gente já falou, a forma
primitiva do qual essas respostas eram obtidas eram muito cansativas e demoradas. E o próprio espírito, o próprio ser, em estudo, em análise, ele sugeriu uma nova forma de comunicar-se, né? Do qual ele sugeriu um objeto de se escrever, que poderia ser, né, uma caneta, ou poderia ser um lápis, né, preso em uma espécie de cesta, né, e que ficava sobreposto a um papel, a uma folha de papel. Né? Então ele preso a essa cesta e sobreposto a um papel, ele começou o que a gente chama de escrita direta, né? E através dessa escrita direta, né, se continuou a obter respostas, né, às perguntas elaboradas por Kardec, feita ao, ao espírito que ali se estava presente, para entender um pouco mais acerca dele, acerca da sua natureza, acerca de onde ele veio, como ele viveu, quem é ele. E dali foram sendo feitas diversas perguntas, e Kardec, homem de ciência que é, sério que é, ele obteve, né, diversas. Foram feitas as perguntas para diversas partes diferentes do mundo, na América, na própria França, em outros países da Europa, e em diversas partes do mundo foram feitas as perguntas e obtidas as respostas. E dali Kardec fez o que a gente chama de controle universal dos ensinos dos espíritos. Kardec não aceitava simplesmente por aceitar, simplesmente porque os espíritos falaram. E dali foram, ele próprio foi analisando as diversas respostas, e dentro daquilo que ele entendia como lógica, levando pelo seu crivo da razão, tá? E dentro das respostas que mais se assemelhavam e que mais tinham lógica, ele foi juntando elas em uma só e descartando aquelas que eram muito diferentes, né? E dali se foi observando que os espíritos não eram um ser à parte na criação, e sim a alma daqueles que deixavam as vestes físicas, ou seja, que morriam o corpo físico, que desencarnavam, né? E dali as perguntas foram sendo feitas e os espíritos foram respondendo, tá? Existiam espíritos habitando outros mundos, não só o planeta Terra. Os espíritos eram de diversas natureza intelectual, tá? Assim como nós encarnados, né, tem o sábio e tem o menos sábio, tem o sério e tem o brincalhão, tem o bom e tem o mal. Igualmente é no mundo dos espíritos, pois se eles são nós, né, quando deixamos o corpo físico, logicamente ali existe entre eles os bons, os maus, os inteligentes, os menos inteligentes, os sérios e os menos sérios, e dali foram se levantando, foram sendo feitas perguntas, e as perguntas obtendo respostas, né, passando pelo crivo da razão, e dali se chegou às obras da codificação que temos hoje, né, que faz parte da doutrina dos espíritos, né? E a gente já falou aqui em outra reunião também que a princípio Kardec, né, ele não teve a intenção, a ideia de se fazer uma nova religião, e sim em através da obra da codificação ela ser um apoio às religiões já existentes, e dali trazer, levantar o véu sobre muitos mistérios até então não explicados, né? E logicamente não é assunto desse estudo de hoje, mas aqui no Brasil
doutrina espírita, ela, através do movimento espírita brasileiro, ela tomou esse rumo também religioso, né, além do científico e do filosófico, né? E o, o- e aí a gente já falou, né, a respeito do meio de comunicação que foram se obtendo outros meios de comunicações menos primitivo aquele primeiro, né? E a gente falou a respeito da cesta com com um lapisinho preso. Logicamente hoje já não se usa essa cesta, mas naquele período era necessário, pois hoje já sabemos que é, é um espírito que ali está se manifestando, mas na época em que ainda não se tinha esse conhecimento, o próprio ser que ali se identificou preferiu falar, sugerir, né, essa cesta, o lápis sobreposto ali, tá? Para que não houvesse toque da mão do médium no material escrevente, ou seja, no lápis ou na caneta, e dali gerar incerteza, gerar dúvidas de mistificação. E naquele momento não, sem o médium estar segurando, né, necessariamente o objeto que escreve, e foram se obtendo texto e resposta é, acerca do que era perguntado, né? E aí a Kardec, estudando, analisando, chegou à conclusão de que para que esse fenômeno inteligente ocorresse, aquela comunicação espiritual, era necessário pessoas dotadas de é, pessoas dotadas de um dom, né? É, de um dom, digamos assim, especial, de uma força especial, né? E essas pessoas foram denominadas médios, ou seja, medianeiros, intermediários, aqueles que é o intermédio entre o espiritual e o físico. E esses fenômenos, hoje a gente já sabe que eles acontecem tanto devido à natureza física quanto à moral, né? A natureza física, porque não existe um médio universal, não existe aquele médio que ele está ali e consegue receber comunicação de todos os espíritos existentes no mundo ou de qualquer espírito. Não existe esse médio universal. A doutrina espírita, codificada por Kardec, nos mostra hoje, né, que essa questão da mediunidade, essa comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, ela acontece devido à assimilação de fluidos do médium com do espírito. O fluido do médium se combina com o do espírito e dali se consegue, através desse fluido universal, tá? Desse fluido, a união do fluido do médium com do espírito, se consegue fazer com que o objeto lá se mova, seja a mesa, seja o lápis, e dali se consegue com que esse ser, que é o espírito fora do corpo físico, se comunique. E esse fenômeno ele acontece independente da idade do médio, do gênero, se é masculino ou feminino, da raça do médio, do grau de intelectualidade desse médio ou do grau de moralidade do médio. Independente disso tudo, ocorre porque ele é um fenômeno físico também. Alguns médios, que são os médios ostensivos, né, que a doutrina diz que todos nós temos mediunidade, mas aqueles que têm aquela mediunidade ostensiva, eles conseguem se comunicar com o plano espiritual, independente da idade, independente do gênero, independente da intelectualidade, da moralidade, mas também esse fenômeno tem a sua importância moral, né? É, através da afinidade. Da mesma forma que aqui entre os encarnados existe os cultos, né? As pessoas cultas que elas se recusam a participar de
de grupo, de ambiente, de reuniões menos sérias, de reuniões de brincadeiras, de algumas até estúpidas, né, digamos assim, da mesma forma que aqui entre os encarnados tem aqueles que dizem assim, eu não vou perder tempo em participar disso, entre os desencarnados, já que eles não são um ser à parte do universo, e sim os que desencarnaram, que deixaram a veste física, naturalmente lá também existem os bons, os maus, os inteligentes, os menos inteligentes, os sérios e os brincalhões. E a lógica nos diz que um espírito sério, tá, ele vai preferir se ocupar de reunião séria, de um médio sério, de um médio que leva a sério a sua moralidade, né? Um médio disciplinado, digamos assim. Então, as chances de um espírito superior, de um bom espírito se comunicar, ele vai preferir, tá, um material, digamos assim, mais de acordo com aquilo que ele pensa, com aquilo da forma que ele age moralmente, né? Ou seja, que haja afinidade moral também. Então é importante esse processo de educação moral do médium também, pois ele fazendo a sua reforma íntima, procurando se melhorar em moralidade, ele dificilmente ele será alvo, né, das mistificações de espíritos zombeteiros, de espíritos brincalhões, né, e as chances de comunicações sérias, de cunho sério, se tornam maiores, né? E com isso, irmãos, a gente está chegando ao final do nosso tempo, né? Da nossa conversa da noite de hoje. Teremos mais continuidade com os outros irmãos daqui da casa nos estudos vindouros, né? Então a gente aproveita desse tempo para pedir àqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal que cliquem aí abaixo na tela no botão inscrever e acione aí no sininho que aí aparece, tá? E também cliquem no curtir para que vocês possam estar recebendo as informações aqui do grupo, né? As informações dos dias, das palestras aqui também da casa, tá bom? E com isso a gente vai se despedindo e vamos fazer a nossa prece final para encerrar o trabalho da noite de hoje, dizendo assim: bons amigos espirituais que nos acompanhem, mentor espiritual, patrono espiritual da casa ao qual o estudo está ligado, Jesus, nosso mestre amado, nosso guia e modelo, nosso caminho, nossa verdade, e Deus, nosso Pai. Só nos resta agradecer por essa oportunidade, pelas reflexões aqui feitas, por cada um que aqui se encontra presente, nos assistindo, nos acompanhando. Fique conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.